Meus amores, a gente inicia, a nossa aula de sintetização e resumo dos nossos conteúdos, do capítulo 12, que trata do nosso período colonial, desde o período que os portugueses chegaram aqui até o início aí do processo da colonização, que é o adentramento do território em busca de novas terras e também de metais, porque os olhos dos portugueses sempre foram em direção à busca de metais preciosos. Então, a gente vai analisar, peguem o livro de vocês e prestem atenção, tá, gente? Prestem atenção para depois não terem tamanhas dúvidas, certo? Vale ressaltar, pessoal, que quando a gente fala muito da história do Brasil, nós estamos falando de um país gigantesco, que começa o processo de chegada dos portugueses pela região Nordeste. E quando esses portugueses chegam aqui, eles não necessariamente começam esse processo de colonização de imediato. Eles chegam no Brasil e, ao chegar, eles tinham, em um primeiro momento, aquela ideia de chegar às Índias, por conta das especiarias indianas, do qual quase todos os países europeus, que brigavam entre si pelo domínio dos oceanos, na arte aí das navegações, queriam chegar por conta do patamar pelo qual a Inglaterra já havia chegado. Então todo mundo queria ser uma Inglaterra do futuro nas navegações e também na questão comercial, porque a Inglaterra era a senhora dos mares. Diante dessas perspectivas, e envolvendo as especiarias indianas, Portugal planeja uma expedição que até hoje existem muitas controvérsias se realmente Portugal queria chegar às Índias por conta desse mercado, ou se queria chegar à África para poder também explorar o continente africano em torno das riquezas que poderiam ser encontradas por lá. Mas a verdade é que eles não queriam chegar aqui, porque nem sabiam, não existiam nem rotas que pudessem dizer que essas terras de cá existiam. Quem poderia fazer uma rota e analisar essas terras do lado do Brasil eram os espanhóis, porque os espanhóis já haviam chegado nas ilhas onde hoje são a ilha de São Domingos, ali onde hoje está muito perto ali das chamadas ilhas caribenhas. Então, os espanhóis chegam primeiro na América, mas como os espanhóis, eles começam o processo de colonização e chegam aqui na América pré-colombiana, onde tem aí a divisão do território nacional pela Cordilheira dos Andes, eles não tinham, os espanhóis, como pular a Cordilheira dos Andes para chegar no Brasil, mas se sabia, os espanhóis sabiam que tinham terras desse outro lado. Mas os portugueses não sabiam. Então, nós vamos ter o Brasil com intensas dificuldades. A gente tem aí o Ministério da Justiça, a FUNAI era ligada ao Ministério da Justiça, que é a Fundação Nacional do Índio, diante de tantas aberrações que ocorreram na história, em perseguição aos nossos nativos, é que a FUNAI ela vai ser criada. Ela vai ser criada com o intuito de demarcar terras nativas, preservar os costumes nativos, disseminar a cultura dos nativos entre eles, para trabalhar até a questão mesmo antropológica e sociológica dentro das tribos, para que eles não perdessem a sua identidade. Então, é diante disso que nós temos um Brasil com enormes Brasis e uma enorme diversidade cultural. Esse Brasil que, quando vai iniciar a colonização, ele começa do sertão em direção, do litoral em direção ao sertão. E antes de iniciar esse processo da colonização, a gente vai ter a luta dos portugueses para tentar identificar no território as principais riquezas. Então a gente vai ter a exploração do pau-brasil, ludibriando os nativos, que vão ser no primeiro momento escravizados para a extração do pau-brasil, onde esse pau-brasil ele era arrancado as toras, e os portugueses retiravam a tintura desse pau-brasil para poder tingir os tecidos que iam para para exportação, Eles exportavam lá na Europa esses tecidos, então eles tingiam os tecidos na Europa. As toras de madeira saíam daqui do Brasil em direção a Portugal. Quando chegavam lá, eles extraíam o sumo dessa madeira do pau-brasil, que era vermelho, para pintar esses tecidos. E no final, eles vendiam muitos tecidos e o nosso território ficava cada vez com menos árvores, ao ponto de que hoje o pau-brasil é ameaçado de extinção. Você quase não encontra,
Nós temos aí uma diversidade muito grande de um território que foi colonizado, e nesse processo de colonização nós recebemos um processo muito grande cultural dos negros que vinham da África, né? Alguns traficados, outros comercializados. A gente, né, usufruiu e usufrui da cultura dos nativos também. Então a gente tem uma salada dentro do território cultural. Isso não é ruim, tá, gente? Isso é bom porque mostra a diversidade do nosso povo. Então, aqui a gente tem um pouco da história, vocês analisando o livro, né, vocês veem um pouco da história da FUNAI e por quê, por quais motivos ela foi criada e qual era a intenção. Ela foi criada praticamente em um período militar, em 1967, quando o Brasil estava vivendo aí o ato institucional número 4, que em cada ano, né, 64 foi o 1, 65 o 2, 66 aí, o 3, 67 o 4 e 68 o mais terrível dos atos institucionais, que foi o AI-5. Então, assim, a Fundação Nacional do Índio, a FUNELA, foi criada pelos governos militares com a intenção de preservar a política indigenista, né? E essa política indigenista é a política que tenta preservar, tentaria dentro desse órgão, né, preservar as matrizes linguísticas, as matrizes sociais e culturais de determinadas tribos a partir do momento em que elas passassem por uma demarcação territorial. Porque aí todos os povos que vivessem lá dentro dessa tribo, demarcada no território, se falaria as mesmas línguas, teriam os mesmos hábitos, teriam, né, formação educacional naquela respectiva língua materna, o vernáculo. Então, assim, se trabalha muito esse conceito. E o objetivo, né, era esse mesmo. Nós vamos ter aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, do qual o Brasil também, ele tem os representantes na Câmara Federal, e esses representantes, eles são muito de defender o agronegócio, independente muitas vezes se esse agronegócio ele vai agredir o meio ambiente ou não, vai diminuir as áreas pantaneiras ou não, mas a gente tem que ter uma responsabilidade enquanto cidadão de estar acompanhando as políticas ambientais de qualquer governo, seja ele qual for. Principalmente porque uma política do meio ambiente mal aplicada, a gente vai ter um desastre em cadeia, né? Às vezes não aparecem instantaneamente, mas demoram às vezes anos, né? Mas de repente esse problema do meio ambiente chega aos nossos dias e aí é que tá, né? Maremotos, terremotos, tufões, furacões. Então tudo isso muitas vezes repercute essa questão do distrato que o homem tem ao meio ambiente. Então essa bancada do agronegócio é uma bancada que é muito ligada à questão mesmo dos produtores de arroz, soja, produtores de grão e também são muito ligados à questão aí da criação de gado de corte. Aí a gente tem, né, essa questão aí da política de promoção da igualdade racial, tendo em vista que o Brasil sempre foi um país em que, por mais que tivesse abolido a escravidão, a gente continuou com traços escravistas, traços preconceituosos e uma falta de inserção do negro no mercado de trabalho e no mercado educacional. O negro demorou muito tempo para ser inserido e quando o negro foi inserido, ele não teve as mesmas políticas, né? Ele não teve as mesmas estruturas sociais para competir de igual para igual com o branco e assim, diante dessas adversidades, né, o movimento negro brasileiro conseguiu a lei, né, a lei aí da igualdade racial, tendo visto que nós vivemos num país extremamente racista. Hoje eu falo sem sombra de dúvida, tá, gente? As pessoas antigamente diziam que o brasileiro convivia muito bem com as diferenças, que nós não éramos um país racista, mas hoje eu me restringo, né, a algumas falas que antes eu dizia, mas hoje, em pleno século XXI, 2020, a gente tem visto, desde o ano passado, a gente tem presenciado no território nacional muitas adversidades envolvendo aí preconceitos raciais. Isso não é legal, gente, não é legal mesmo, principalmente porque vai mostrando o lado ruim da população, né, o lado selvagem da população, que pela cor da pele, né, se considera muitas vezes superior aos outros. E aí a gente tem um pouco daquela historinha, né, lindinha, a chegada dos portugueses aqui,
eles chegam pela região Nordeste. Ao chegar, né, eles veem os nossos nativos nus, andando daquela forma. Eles até pensavam, né, que tinham chegado as Índias. E é nessa tradição que eles, né, dizem, começam a chamar aqueles nativos de indígenas. Indígenas, índio, né? Então, essas navegações, minha gente, fizeram com que, né, Portugal se transformasse num verdadeiro centro, né, centro comercial na questão mesmo das navegações. Porque Portugal se transforma assim, gente, no centro. Deixa eu criar aqui, deixa eu ver aqui uma palavra suscitar aqui na minha cabeça, né? Porque minha irmã entrou aqui no quarto, tá, gente? E aí dispersou um pouco o raciocínio. Mas vamos nós, não vou cortar isso porque faz parte. Então, assim, essas navegações, elas tornaram, depois que Portugal, né, no século XV, Portugal chega ao Brasil, Portugal vai se transformar no eixo ali da Europa como um dos grandes aí navegadores, né? A nação que mais vai produzir navegadores. Tanto é que Portugal vai idealizar o plano da Escola de Sagres para formar mais navegadores. E a partir do momento em que se formam mais navegadores nessa arte da navegação, a intenção era formar mais marinheiros, só que naquela época não falavam nessa palavra, né? Era navegadores. Então começaram a expansão da ideia dos mapas, né? Começaram a fazer as primeiras análises cartográficas, que não eram essas análises que hoje nós temos mais precisas, né? E essa escola de Sagres, ela ficou extremamente famosa em Portugal porque muitas pessoas queriam mudar de vida, né? Mas para isso era necessário ter coragem de sair de Portugal, colocar sua vida em risco por conta das naus, né? As naus, elas não eram tão, vamos dizer, elas não eram tão seguras. As pessoas muitas vezes saíam de Portugal nessa arte das navegações para decifrar novos mundos, para explorar novos territórios, mas não sabiam se voltavam, né? Então, vamos supor, 5 embarcações saíam de Portugal em direção, né, a aquele destino traçado pelo mapa. Mas, dessas 5 embarcações, 3 eram engolidas, somente 2 chegavam. E ao chegar no destino, né, de repente, se precisasse voltar, poderia ocorrer mais tragédias, né? Então, muitas pessoas morriam nessas embarcações, nessas navegações, na arte das navegações. E tudo isso analisando os trajetos aí, né, em direção à América, em direção à África e à Ásia. E esse Portugal, né, esse país Portugal, vai ter um fluxo comercial muito grande, que a gente vai chamar de comércio transatlântico. Nesse comércio transatlântico, né, eles vão cruzar o Atlântico em busca aí da questão comercial, porque tudo era muito centralizado na Inglaterra, então a Inglaterra ganhava muito. Nós vamos ter um mar centralizado nessas navegações, que é o mar Mediterrâneo, onde uma grande parcela da população ganhava dinheiro aí nessa área de entroncamento do mar Mediterrâneo, né, onde se trocavam mercadorias. Por exemplo, se alguém produzisse uma mercadoria A, se trocava aí no mar Mediterrâneo por uma mercadoria B, e é durante esse processo que a gente vai ter um fluxo muito intenso do mar Mediterrâneo. E aí também nós vamos ter as disputas pelo próprio mar Mediterrâneo, porque todo mundo quer tomar de conta do mar Mediterrâneo, né? Lembra que essas disputas vêm desde a Idade Média, né? Aí o Mare Nostrum, lembra o Império Romano. Gente, todo mundo queria deter o domínio sobre o Império Romano. Vale ressaltar que quando a gente fala em comércio transatlântico, nós estamos falando também de um comércio triangular, que vai envolver aí, triangular, porque envolvem três oceanos, né, também, e 3 continentes. Continente europeu, continente africano e asiático. E também transatlântico, porque envolve também, né, diante desse comércio triangular, envolve também 3 oceanos, né, o Oceano Atlântico, o Índico e o Pacífico. E vale ressaltar, gente, que o Oceano Atlântico, ele é um oceano, vamos dizer assim, que de todos esses aí, a temperatura é a melhorzinha, né? Só que não é melhor também no todo, não, tá, gente? Ele é a melhorzinha em relação ao Índico e ao Pacífico, por conta aí de que esses outros oceanos, a água é muito gelada. Então, se ocorresse um desastre, vamos dizer assim, essas pessoas morriam congeladas, né? É tão tal que a gente sempre dá o exemplo do Titanic. O Titanic, quando afundou, uma grande parcela das pessoas que tinham naufragado junto com o Titanic morreram, mas não morreram por conta do afundamento do Titanic, né?
do naufrágio do Titanic. Não, elas morreram por conta da hipotermia, né? Muitos morreram aí congelados. Então, assim, é complicado, tá, gente? Então, o monopólio comercial era da Inglaterra e Portugal queria também romper esse monopólio comercial. E aí, além do monopólio comercial, a Inglaterra tinha um monopólio ultramarino, né, que a gente vai chamar um monopólio do mar. Então, Portugal começa a estudar, né, eu quero também deter esse domínio. Então, Portugal vai incentivar, e quando incentiva, a gente vai ter criação de novas rotas comerciais. É por isso que, diante dessas rotas comerciais, a gente vai ter a disputa, porque a Espanha já tinha chegado aqui na América, né? E aí Portugal não tinha chegado. Chega aqui, até hoje não se sabe direito por que os portugueses chegaram aqui. Porque, na verdade, eles não pretendiam chegar aqui. O negócio deles era questão comercial. E então, depois que eles chegam ao Brasil, que começa o processo aí, gente, do desbravamento do território, do litoral para o sertão, é que a gente vai ter as disputas envolvendo aí essa Península Ibérica, que respectivamente é a Espanha e Portugal. E aí, por conta disso, se cria aí o Tratado de Tordesilhas, para que não ocorresse mais disputas entre a Espanha e Portugal, porque criou-se uma linha imaginária, e através dessa linha imaginária, nenhum país poderia cruzar as fronteiras do outro país dentro da questão aí do desbravamento de territórios, né? Então, vamos lá. Portugal começa esses desbravamentos e chega ao Brasil, e o maior interesse era encontrar ouro e prata. Eles só queriam ouro e prata. Como não encontraram no primeiro momento, eles vão começar o processo aí colonial, e no processo colonial, ao encontrar, né, o pau-brasil, eles vão explorar o que dava para explorar naquele exato momento. Então, começa a exploração do pau-brasil, e é nessa exploração do pau-brasil que a gente vai ter os processos aí de dominação, né? Se chegam em alguns países, e ao chegar em alguns países, a gente vai ter feito as alianças, né? Os portugueses, como os espanhóis, também vão utilizar das alianças com os povos nativos que eram rivais de outros povos, para ficar mais fácil aí a dominação. Essa expansão marítima portuguesa foi muito rápida, tá, gente? Não demorou nem 2 séculos, né? Ela vai ocorrer entre o século XV e o século XVI, muito rápido. E através dessa expansão, a gente vai ter também uma quantidade muito grande de navegadores, onde a gente vai ter como principal foco aí a chegada, né, aqui do continente africano, que está no mapa aí do livro de vocês. A gente vai já chegar nele, né? E diante dessa ideia de se chegar no continente africano, é porque o continente africano era muito promissor, né? Essa expansão para chegar, se bem aqui, gente, olha, no continente africano, vai levar 50 anos. Né? E a intenção era chegar no continente africano e implantar aí as chamadas feitorias. Né? E essas feitorias eram feitorias que, ao fazer-se aí presente, elas iriam comercializar escravos, iam fazer tudo, gente. Era como se fosse igual um modelo que no qual no Brasil a gente vai ter aí chamado de capitanias hereditárias. Elas iam funcionar como administração, e nessa administração iriam receber mercadorias de outros locais, iam enviar mercadorias daqui também, iam comercializar a questão dos escravos, e assim, se tivesse ouro, também iriam comercializar. Então, essas feitorias, elas começam dentro do continente africano também. E lembrando, tá, gente, que nesse continente africano a gente tem possessões portuguesas, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Quando eles começam a explorar o território, a gente vai ter também esse modelo. Só que aqui vão implantar as chamadas capitanias hereditárias, onde a gente vai ter as concessões. O governo português ele vai dar as concessões aos donatários aqui no Brasil, desde que os donatários investissem para tornar aquela capitania produtiva e, ao mesmo tempo, rentável para o governo português. Né? Ou seja, Portugal doava essas terras como formato de concessão, mas o donatário tinha que tornar ela produtiva e, ao mesmo tempo, transformar ela numa terra habitada. Então, é nessa capacidade, né, do governo português, que só queria enriquecer, que a gente tem aí a chamada rede comercial. E essa rede comercial, como a gente já falou no início, né, a gente vai ter uma rede transatlântica. E essa rede transatlântica a gente vai ter o início também do chamado comércio triangular. Na África era comum, tá, gente? Não esqueçam nunca, na África era comum o comércio das especiarias e o comércio também dos chamados metais
preciosos, principalmente por quê? Porque no continente africano, muitos europeus queriam estar nesse continente. Por quê? Porque, gente, eles eram desunidos. Existiam guerras entre etnias dentro do próprio continente africano. E quando o colonizador europeu chegava nesses continentes que eram divididos, ficava mais fácil para eles dominar, né? Então a gente teve a ocupação do continente africano, alguns países aí foram dominados por europeus, não necessariamente só por portugueses, e essa ocupação, principalmente das ilhas, né, gente, que ficavam ali no continente africano, vão ser ocupadas pelos portugueses. Essas ilhas que, inclusive, até hoje têm um tratado de comum acordo da língua portuguesa, por falarem a língua portuguesa. Nós, brasileiros, falamos uma língua portuguesa abrasileirada, diferente dos outros aí, como a Ilha da Madeira, São Tomé e Príncipe, Macau, né? A Ilha de Malta. Essa galera aí fala o mesmo português de Portugal. Agora, nós, brasileiros, não. Isso é explicado, né, quando a gente analisa o português brasileiro com os troncos linguísticos que eram falados aqui pelos nossos nativos, né? Que é o tronco Ierê, o tronco aí dos tupis, né? Então a gente vai ter uma verdadeira salada incluída aí no nosso linguajar, ao ponto de que a gente também tem influências africanas, né? E hoje nós temos um português que é diferenciado. Aí nessas ilhas nós vamos ter uma influência muito grande portuguesa, ao ponto de que algumas coisas que eram plantadas nesse continente africano, né, nas ilhas africanas, como o solo, né, era parecido com o solo nordestino, os portugueses resolvem fazer um processo de adaptação. Então, muitas das coisas que eram plantadas aqui nessas ilhas africanas, pelos portugueses, eles trouxeram algumas coisas que eram específicas de lá, para cá, para o Brasil, para o Nordeste, porque eles percebiam que o solo era parecido e que a temperatura também do Nordeste era muito próxima da africana. Então, com essas experiências que os portugueses adquiriram ainda, né, com as chamadas possessões africanas das ilhas e o conceito aí das feitorias, os portugueses vão trazer para cá e adaptar na América, principalmente aí no Brasil, certo? Gente, a gente vai ter uma série de escravos aqui no nosso território que vão ser roubados da pátria deles, né? Isso vai ser terrível. Império Colonial Português, para vocês analisarem aí no mapa, até o ano de 1580, tá? Eles tinham possessões aqui na África, olha aí, gente. Só na parte litorânea, que era a parte mais rica, né, gente? Do litoral. Então, eles estavam com essas possessões aqui, ó, até o ano de 1580. Né? Amores da minha vida, nós vamos ter aí, né, a chegada às terras brasileiras. Isso aqui a gente nem vai estender tanto, porque vocês já sabem como foi essa chegada, né? As terras brasileiras, o Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui, e quando ele chega, né, ele acreditava até que tivesse chegado às Índias. A partir daí a gente tem as expedições sendo retornadas ao Brasil, quase 40 anos depois, iniciando o processo de colonização do território. E aí a gente vai ter oficialmente as expedições chamadas aí de entradas de bandeiras, as entradas de expedições as entradas expedições financiadas pelo governo português, né, para adentramento do território e desbravamento de novas áreas em busca de riquezas. E aí a gente vai ter as bandeiras, que vão ser expedições particulares, promovidas e financiadas pela Capitania de São Vicente, né? Ou seja, pelos paulistas. Inclusive, gente, os bandeiras, né, o processo dos bandeirantes vão ser muito mais eficazes do que das entradas, né? Então, no geral, eles chegam no Brasil, a Esquadra de Cabral, né, eles chegam no dia 21 de abril de 1500. A chegada, né, descoberta, ninguém descobriu nada, né? E aí a gente vai ter eles chegando, colocando a cruz, né, e chamando aí Cabral de Ilha de Vera Cruz. O Cabral apelidou de Ilha de Vera Cruz ou Terra de Santa Cruz, que hoje, gente, é Santa Cruz Cabralha, né, a terra onde, durante a Copa do Mundo, do 7-1, que ninguém esquece, né, o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, os alemães ficaram em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, certo? Do mais, nós vamos ficar por aqui e aos poucos a tia Joana vai postar as outras aulas, tá? Não esqueçam que a gente está aí na página 8.
beleza? Um abraço.